Muito boa tarde, queridos. Estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma entrevista e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui comigo, ao meu lado, Pastor Marcelo, um grande amigo, companheiro. Você vai conhecer um pouco da história desse homem de Deus. Muito boa tarde, pastor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, com você, Rodrigo, no Alternativa Gospel, e que essa entrevista seja uma bênção para as nossas vidas e para a vida de quem está assistindo esse programa. Amém, vai ser sim. Você é Amém. Homem de Deus, grande homem de Deus. Aleluia. Grande, papai. Ele achou que eu não ia tocar da sua. Ó, pastor Marcelo é um companheiro nosso, nós nos conhecemos aqui há uns 5 meses, 6 meses? 6 meses atrás. 6 meses atrás, mas ele veio de Manaus. Conta para nós um pouquinho, você nasceu num lar cristão, né? Isso, nasci num lar cristão, desde que eu me entendo por gente, eu nasci num lar cristão, pai e mãe sempre trabalhando na obra do Senhor, como pastores, e eu nasci nesse meio, envolvido com a música, envolvido sempre com a igreja, né? Quantos irmãos? Nós somos 5 irmãos. 5 irmãos. Papai não tinha TV. Não tinha TV. Homem de muita oração. Exatamente. Muita unção. Muito tranquilo. Quantos meninos e quantas meninas? Somos 2 irmãos e 3 meninas. Todos sempre envolvidos ali na igreja? Como foi? Sempre envolvido na igreja. Eu lembro que eu tinha assim, 5, 6 anos de idade. A lembrança que me vem é que já trabalhava na igreja, já cantava, já participava do grupo das crianças, esse tipo de coisa assim. E os irmãos tocam também alguma coisa ou toca nada? Os meninos, eles tocam alguma coisa, cantam, as meninas cantam bem, são envolvidos, todos congregando em Manaus, né? Todos eles estão morando em Manaus. Uhum. Você contou para mim que um período seu pai veio aqui para Roraima, né? Pastorear. E que época foi isso? Conta para nós um pouquinho. Eu lembro que o papai estava trabalhando em Manaus e já trabalhava na igreja lá, e na Igreja Assembleia de Deus aqui, com o pastor Fernando Grangeiro, ele convidou o papai para participar de um projeto de estar trabalhando em Mucajaí, pastoreando em Mucajaí. Foi em 94, de 94 a 96 nós ficamos em Mucajaí trabalhando lá. Depois viemos para cá para ajudar o pastor Fernando Grangeiro. Aqui em Boa Vista? Aqui em Boa Vista. Aí depois meu pai retornou para Manaus e eu fui ajudar alguns missionários na Venezuela quando casei com a Gilmara, né? Foi uma lua de mel já ajudando na obra do Senhor. Você nem teve aquele período de 1 ano que normalmente a Bíblia fala, quando casa, fica 1 ano sem ir para guerra. Você já casou em ir para guerra? Já casei indo para guerra. Na Venezuela? Exatamente. Uma guerra dele. Eu lembro que 2 dias depois de casado a gente já foi para Venezuela trabalhar para o Senhor. Que lugar da Venezuela que você está? Um lugar chamado Barquisimeto. Como? Barquisimeto, Estado Lara. Eu lembro que era um missionário que até hoje tem um trabalho muito grande lá, que é o missionário Pastor Lira. E nós trabalhamos lá como que 1 ano lá. E foi uma bênção, aprendemos muita coisa e nos doamos ali. O Senhor abençoou aquela obra também. Teve um período que você me contou a Venezuela tem um campo espiritual bem pesado, muita guerra, muita batalha espiritual. Conta para o nosso telespectador aquela história do demônio no quarto, que vocês ouviram, como é que é? É assim, a Venezuela é um local, é um país que tem muito envolvimento com a magia, com esse tipo de coisa, né? E eu lembro que a gente morava, a mulher que nós morávamos ali, naqueles apartamentos, ela era feiticeira. E sempre a gente via alguns trabalhos de feitiçaria ali onde a gente morava, subia a escada, tinha vela preta, esse tipo de coisa, né? E eu lembro que uma vez nós estávamos dormindo, nós vimos um sussurro por trás da geladeira, mas ele era um sussurro audível mesmo, que a gente conseguia ouvir assim, um sussurro como assim... Eu nunca Você tinha olhou tido. Pro lado, não era mulher, eu nunca tive aquela experiência, nunca tinha tido aquela experiência e tal. E aí eu lembro que eu chamei a Mari e disse: "Tu tá ouvindo o que eu tô ouvindo?" Ela falou: Tu tá ouvindo? Eu falei: "Então Meu Deus, nós dois ouvindo, né?" Eu só sei que passou como que 3 dias fazendo aquilo ali, acontecendo aquilo ali, nós oramos e repreendemos.
e aquilo ali passou, né? Mas a Venezuela é um campo de batalha muito tremendo. O senhor tem que estar forte. preparado, em oração, Exatamente. jejum. É verdade. Um período de aprendizado para vocês. De aprendizado. Você tem que estar ali totalmente com pensamento em Deus, orando e jejuando, porque você não fala muito bem a língua, né? Você não tem muitos amigos, você não tem vizinhos que te ajudam, ninguém. Então, você ali tem que estar em contato direto com Deus, porque milagres têm que acontecer ali, porque senão você passa uns bocados bons. Eu creio também que a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas aí tem que ter muito mais oração, muito mais jejum para poder vencer. E depois da Venezuela, foram para onde? Como a trajetória de vocês? Depois da Venezuela nós voltamos para Manaus, né? Nós ficamos um tempo em Manaus e começamos a trabalhar, a estudar. Eu estou me formando em administração, minha esposa também já é formada em administração. E nós ficamos um bom tempo em Manaus, né? Há 3 anos atrás, a minha esposa participou de um concurso federal e ela passou para o Acre. E nós fomos para o Acre. E do Acre nós fomos transferidos para cá, para Roraima, né? Que foi uma bênção, né? A bênção de nosso Deus, né? E o ano passado, eu estava lá na igreja, daqui a pouco eu recebo uma mensagem de um rapaz chamado Marcelo. Como que você nos encontrou? Como é que foi esse contato? Na verdade, eu mandei uma mensagem, né? Mas nós tínhamos saído de um trabalho que nós estávamos ajudando e eu estava procurando algo que fosse relevante, que fosse diferente, que fosse envolvente. E rapidamente eu estava numa rede social, no Facebook, encontrei o endereço da Sara Nossa Terra no Facebook, então eu liguei, eu mandei uma mensagem, e foi uma coisa tão rápida, foi uma coisa diferente. Eu mandei uma mensagem e à noite nós nos encontramos, né? Nós começamos a conversar e daí nós estamos até hoje aqui. Já rolou uns 6 meses aí, né? Já passou uns dias. Eu acho importante, Marcelo, a gente trazer, porque você foi uma pessoa que sempre andou no caminho de Deus, desde criança, mas nós que estamos na presença de Deus, nós passamos por momentos difíceis, momentos de dores, momentos de luta. E eu lembro uma vez mais para frente na nossa caminhada, você falando que naquele momento que você mandou a mensagem, você pessoalmente estava passando por um momento assim meio introspectivo, meio... Conte para o nosso telespectador esse momento que você estava vivendo. É verdade, eu estava vivendo um momento abatido, meio triste e precisando de algo que fosse realmente relevante na minha vida espiritual, né? Eu estava pensando em voltar para Manaus, porque quando eu chegava em Manaus, meu pai dirige 5 igrejas com a minha mãe, pastora Graça, então lá tudo é muito rápido também, era muito envolvente. Eu chegava aqui, estava um pouco parado, um pouco assim, eu falei, Senhor, não pode... Mas que faltava algo assim, eu digo, meu Deus, o que tu pode fazer pela minha vida? Então estava sentindo algo assim bem, sabe, estava muito para baixo. Foi quando eu conheci a Sara Nossa Terra, né? E foi uma coisa de Deus mesmo. Começou a se envolver com a gente, né? Se envolver na Sara Nossa Terra. O Revisão de Vidas foi quando que nós participamos? Foi há 2 semanas atrás? Foi, umas 3 semanas, 2 ou 3 semanas. 2 semanas atrás, né? E fala para o pessoal que está nos assistindo, qual foi a importância do Revisão de Vidas para você nesse processo todo ali na Sara Nossa Terra? Nós começamos na Sara Nossa Terra, nós fomos passo a passo trilhando os caminhos da visão da Sara Nossa Terra, que é uma igreja empolgante, envolvente, mas tem as suas peculiaridades, e também nós nos aprofundamos nisso aí também. Então nós fomos no Revisão de Vida, que é um retiro espiritual, onde você tem momentos para refletir sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida como um todo. Então, para mim foi muito relevante, para mim foi essencial, um passo a mais que eu e minha esposa que tivemos ali no Revisão de Vidas, né? O que Deus marcou no seu... O que ficou marcado para você no Revisão, ali naqueles dias, assim? O que Deus impactou o seu coração? A forma como a palavra é colocada. Na verdade, a palavra
eu já tinha uma visão da palavra de Deus, mas a forma como ela foi colocada no meu coração, na minha vida, aquela semente que foi plantada, fez toda a diferença, entendeu? Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, uma palavra de sucesso e de vitória que hoje nós estamos vivendo. E hoje é isso que você está falando, sua vida hoje está diferente. Você voltou a trabalhar, tá com um empreendimento novo, e também vai nos ajudar na abertura da nova igreja lá no Santa Luzia. É verdade, verdade. Né? Fala sobre essa nova etapa que você está vivendo agora, as coisas que Deus está fazendo. É verdade. Eu já fui empresário em Manaus, no ramo de turismo, né, eu e minha esposa, e quando nós, a minha esposa viajou para o Acre, para trabalhar no Acre, eu fiquei um pouco afastado dessa área de empreender algo, de empresas, né? E quando chegou aqui em Boa Vista também, eu estava meio ali, será que eu vou fazer um concurso? Sabe, uma coisa meio assim, sem rumo, sem foco. E aí, quando eu conheci a Sara Nossa Terra, e o pastor Rodrigo, ele me ajudou muito também nessa questão de foco, nessa questão de fazer o que está no nosso coração. E eu comecei a ter ânimo de novo. Então, quando eu acreditei, quando eu introjectei aquela fé novamente na minha vida, as coisas começaram a acontecer. Foram assim naturalmente acontecendo e graças a Deus hoje nós estamos aí caminhando e com um empreendimento novo e nós estamos começando, mas sabendo que Deus é aquele que vai trazer a sorte, o milagre, o sucesso. Amém. Marcelo, deixa uma palavra aqui para os nossos telespectadores. Às vezes tem pessoas que estão passando por um momento meio triste, meio desanimado, meio sem foco. Deus mudou a sua história, eu creio que pode mudar a deles também. Deixa uma palavra aqui para o nosso telespectador. Amém. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 8, versículo 22, que Jesus entrou num barco, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, e Jesus acostou-se, foi deitar, e de repente aconteceu algo inesperado. O vento soprou, as ondas subiram, e aquele barco ia a pique, aquele barco ia afundar-se. E os discípulos ficaram temerosos, os discípulos ficaram, vamos morrer aqui. E o que acontece? Eles foram ali clamar a Jesus. Eu quero te dizer nessa noite que quando Jesus está no barco e você clama a Ele, Ele acalma toda a tempestade da tua vida. Toda a fúria do mar, toda a fúria do vento, ele vai passar porque o Senhor está com você, está na tua vida. Eu acredito que o Senhor tem um milagre para a tua vida, tem um milagre na tua casa, na tua história. Tudo vai mudar, tudo vai acontecer porque Deus está com você. Acredite nisso em nome de Jesus. Muito bem, queridos, você que ouviu aí essa palavra, esse testemunho, essa entrevista, Deus pode transformar a sua vida também. Sai daí, às vezes você está meio afastado da presença de Deus, do caminho de Deus. Nós queremos convidar você para nos fazer uma visita. Venha nos visitar ali na Sara Nossa Terra e eu tenho certeza que assim como Deus renovou a fé, a vida, a unção do pastor Marcelo, vai renovar a sua vida também. Fique com Deus e até o próximo final de semana.